like, que vão gostar e espero que compartilhem esse vídeo. Porque hoje eu vim aqui para falar que a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma mera ilusão. E não é só de ficção que a gente está falando, até porque essa noção de tempo não é somente ficção. Mas aqui a gente veio para falar sobre algo muito importante dentro da análise do comportamento. Seja no laboratório, seja na clínica. Eu vim aqui para falar sobre história comportamental. E por que eu fiz essa comparação com Dark? Porque a gente pode dizer que o que nós somos hoje é produto de uma relação complexa entre contingências atuais e contingências passadas. O que nós somos hoje, os nossos comportamentos de hoje, são produtos da nossa história comportamental. E o hoje é a história de amanhã. O amanhã é a história de depois de amanhã. Por isso, a separação temporal entre passado, presente e futuro é uma ilusão. É essa relação complexa entre os efeitos de algo que aconteceu e as contingências atuais que fazem com que a gente se comporte da maneira com que a gente se comporta hoje. E essa relação preciosa entre as contingências atuais e a história comportamental é também área de estudo dentro da pesquisa básica em análise do comportamento. E é por conta do corpo de conhecimento produzido dentro do laboratório que a gente consegue fazer essas análises dentro da clínica. Temos como exemplo um estudo feito pelo próprio professor Paulo Guerra, que nos falou sobre história comportamental. Em 2013, ele e outros 3 autores publicaram um artigo chamado Controle de Estímulos e História Comportamental em Humanos. Sugiro fortemente a leitura para um entendimento maior sobre a área. Mas basicamente, quando humanos são colocados em histórias comportamentais diferentes, como por exemplo, uma condição que exige altas taxas de respostas e uma condição que exige baixas taxas de respostas, e depois tudo mais é mantido igual, mas é trocado por uma nova exigência, os humanos tendem a, naquela condição que ele respondia mais, continua respondendo mais, naquela condição que ele respondia menos, continua respondendo menos. Mas a exigência é nova e é igual entre as condições. Então a gente consegue ver que, dada uma história de aprendizagem nesse contexto em que você tem que responder mais, você passa a ter uma taxa de respostas maior, também numa condição futura. E dada a condição em que você tinha que responder menos, você passa a responder menos, uma nova condição futura. Nesse tipo de experimento, nós podemos ver o efeito da história. É lógico que a exposição contínua a essas novas contingências passam a modular os efeitos da história comportamental, passam a modular os efeitos da história de reforço. E por isso que é uma relação complexa entre contingências atuais e contingências históricas que formam quem a gente é hoje. Dia de Leve, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento.